qualidade de vida melhor, né? E principalmente combatendo a desnutrição. Então, eu achei uma proposta muito boa para as Casas da União que queiram desenvolver esse projeto. É uma fórmula simples, é uma forma simples de fazer também e pode estar auxiliando muitas pessoas. Então, eu quero aqui pedir para o Dr. Rogério Fagundes, né, para ele falar a respeito desta farinha múltipla, né, que tanto benefício tem feito às pessoas e que nós podemos aplicar, né, na beneficência, pode ser pela monitoria do núcleo, ou pode ser também pelas Casas da União. E as pessoas, às vezes, particularmente, que queiram desenvolver um projeto de benefício às pessoas também, é muito bem-vinda também. Então, a palavra está com o senhor, mestre. Muito grato aí, mestre. E essa live lá vem ser gravada, disponibilizada? Está sendo gravada, já está aqui, ótimo. porque aí a gente pode disponibilizar, eu quero disponibilizar nas redes da beneficência que tem, Isso. porque tem pessoas que às vezes, por algum motivo ou outro, não pode, né, participar. Isso. Agora, por exemplo, nós estamos com 56 pessoas, 57, 58, está aumentando, né, o horário que o pessoal está chegando, e os que não puderem participar, aí a gente já disponibiliza a gravação também. Muito bem. Então, grato aí, mestre Mário Lúcio, pela sua disposição, né? Logo que eu falei do tema, o senhor acolheu rapidamente, porque entendeu o espírito da coisa, né? Que é uma equação social muito interessante. Alta resolução nos seus objetivos, baixo custo de aplicação e manutenção e integração de uma saúde duradoura. Então, no aspecto social, é uma equação social muito, muito feliz, muito interessante para ser desenvolvida. Grato também à conselheira Luciana Granados, que estava em Campo Grande, hoje em Porto Velho, e também quero ser grato ao conselheiro Rodrigo Soares, de Brasília, que nos auxiliou de uma maneira muito eficaz nessa parte de secretaria. Tem duas pessoas muito queridas também, a Isabel Pereira, é uma senhora lá de Maruí, Santa Catarina, que já faz a multimistura ou farinha múltipla, e lá daquela cidade de Maruí, é uma praia muito interessante, é onde as baleias vão fazer assim a maternidade, né? Ela liberar os filhotes. É um lugar muito sui generis, e lá tem um farmacêutico, Silvio da Silva, que ele é entusiasta, inclusive conhece a doutora Clara Tataki Brandão. E por falar nela, ela tem um histórico assim muito interessante, porque eu gosto sempre de ser fiel às origens, né? O nosso guia espiritual, sempre as coisas que respondeu por origem. A origem de cada coisa. E realmente a doutora Clara, ela é autora dessa concepção, doutora Clara Tataki Brandão, e eu reencontrei com ela dias passados em Brasília, já tinha conhecido o esposo dela, que é falecido, lá no Ministério da Saúde, e depois, quando eu fui membro do Conselho Nacional de Saúde, em Brasília, numa comissão de integração terapêutica, eu lá convivi com a doutora Zilda Arnes, que também uma grande entusiasta dessa área de saúde natural, ela sempre nos aconselhava a trabalhar com fitoterapia. Foram encontros assim muito interessantes. Fato é que o próprio Ministério da Saúde, ele criou programas específicos para isso, e realmente programas consagrados, né? A multimistura, ou iniciou com multimistura, depois falaram em farinha múltipla. Tanto faz, é a mesma coisa. Mas acontece que
Esses programas foram absorvidos pelo Ministério da Saúde e, na época pastoral da saúde e pastoral da criança, assim, tiveram um desenvolvimento muito bom. Eles chegaram a números muito interessantes de salvar vidas de crianças recém-nascidas. Nós temos registros, fotografias de todo esse material. E também é preciso dizer que incomodou o estabelecido. Por exemplo, Nestlé, por exemplo, Kellogg's, e grandes tubarões aí da indústria alimentícia, eles se interessaram e se preocuparam com o avanço da multimistura. Na época, tentaram demonstrar que ela não era tão eficiente assim. No início, nós colocávamos casca de ovo para rico em cálcio, e aí alguns diziam, não, mas isso é perigoso, pode ter salmonelas, né? Não, nós faz uma lavagem, depois ensinamos a fazer lavagem com vinagre, secar no sol, secar no forno, depois pilar a casca de ovo. E não há problema de salmonela nenhum, né? Mas a gente sempre tem que estar prestando atenção no que as pessoas dizem para que o nosso projeto caminhe de uma forma boa. Então, a concepção dela vai variar com os 5 biomas do Brasil, os 5 principais biomas, né? Então, por exemplo, o Sudeste tem algumas plantas que podem ser aproveitadas, mas que para o Norte do Brasil nem sempre. Então, nós temos o Sudeste, temos o Cerrado, nós temos o Nordeste, nós temos a Amazônia e temos o Pantanal. Os 5 principais biomas. E cada um deles tem suas características. Por exemplo, existe uma planta chamada moringa oleífera, riquíssima em vitamina A, uma beleza. Mas ela gosta de lugar quente. Então, lá para o sul, para nós, veja como é que eu estou em Campinas, estou cheio de casaco aqui. Está um frio lascado, viu? Então, ela não desenvolve tão bem, mas desenvolve melhor em clima quente. Então, essas adaptações podem ser feitas, né? E eu vou falar aqui de 2 patologias. O foco do programa é a patologia da carência, de nossos vizinhos, amigos, pessoas que às vezes não têm feijão para comer, não tem nenhuma, e se tem pouco, nenhuma proteína para a sua ração, para a sua família, né? E tem também a patologia do desagero. A patologia do desagero somos nós. E disso eu vou falar também, os sócios da União, que estão precisando muito comer essa multimistura, essa farinha múltipla, para a saúde dos normais, entre aspas, né? Nós vamos falar um bocadinho disso. Então, a conselheira Luciana, por favor, ponha a fotografia da doutora Clara, por favor, na tela. Eu tenho uma foto dela para vocês conhecerem. Hoje ela é viúva. Olha aí ela. Doutora Clara Tataque Brandão. Tirei essa foto nesse semestre ainda, na cidade de Brasília. Ela é daquelas senhoras bem tranquilas, assim, muito estudiosa, muito querida também. Ela tem 3 filhos, mora em Brasília. Aí eu falei para ela que iria apresentar esse programa e ela ficou muito feliz. Até num outro momento eu quero trazê-la aí para vocês conhecerem, verem o relato dela, os testemunhos, são muito interessantes. Tá certo? Bom, então vamos ver a patologia da carência. Às vezes, colocar alimentos para as crianças desnutridas pode, às vezes, até produzir diarreias, porque, além de não nutrir,
podem criar efeitos colaterais. E a farinha múltipla, a média de consumo é 1 colher de sobremesa ao dia. Se for beber, diminui, pode colocar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, mas que dê o perfil de 1 colher de sobremesa ao dia. Então, o que acontece? Os micronutrientes que contém nesses produtos que nós vamos apresentar aqui na live são suficientes para nutrir, curar, fazer um desenvolvimento na vida das crianças. E também um detalhe muito interessante, que é as puérperas. Puérperas são as mulheres que pariram, né? São chamadas de puérperas. E lá nos interiores, onde não só diminuiu a mortalidade infantil, graças a Deus, mas também diminuiu os óbitos das puérperas por hemorragia. Porque o que acontece? Vamos, assim, entrar numa visão não de quem tem conforto, quem tem acessos a médicos, hospitais. Vamos imaginar o interior, lá dos confins do Brasil. Então, às vezes, a mulher ela tem o parto, e no parto, 98% deles feitos naturais. De um lado, isso é bom, mas, às vezes, existe assim um saldo no útero da mulher de restos placentários. Então, o organismo, aí o útero, ele quer pôr para fora esse resto de placenta. E ele tem dificuldade, porque ele não consegue. Como o útero, ele chega assim, a estender uma bexiga, parece uma bexiga 40 centímetros. Então, essa volta dele é um ambiente muito vascularizado. E ele quer expulsar isso. E muitas vezes encontra dificuldade. As puérperas, quando gestantes usavam a farinha múltipla e usaram depois do parto, elas expulsaram restos placentários, coágulos sanguíneos, com mais facilidade, preservando a vida delas. Veja só que interessante. Mas por que isso acontece? Porque a presença de magnésio e de zinco, que são nutrientes extraordinários. Então a pessoa diz assim, puxa, então eu vou tomar zinco e magnésio, está resolvido. Vou lá na farmácia, compro o comprimido, tomo, acabou-se. Não é bem assim. Por quê? Essas substâncias de farmácia, elas normalmente entram e saem do corpo. O corpo tem dificuldade de metabolizar. Não vamos ter a ilusão que a gente vai na farmácia comprar vitaminas, polivitamínicos, né? E tudo aquilo que está escrito na caixinha, o corpo vai absorver. Esse que é o perigo. Que bom se fosse, aí estava resolvido. As novidades que têm aparecido na praça são minerais e vitaminas com nanotecnologia para tentar fazer com que o organismo metabolize. Mas Deus é simples, as coisas simples funcionam muito melhor que a mão humana. Então, essa farinha múltipla contempla essas coisas, né? De uma maneira muito eficaz, né? É um projeto muito interessante. Eu, daqui a pouquinho, vou passar alguns slides informativos e isso vai ser disponibilizado para vocês. Por quê? Porque nós queremos que vocês tenham essas tabelas. O conselheiro Rodrigo escaneou elas direitinho, de forma que a gente possa ter disponível. Você quer, por exemplo, no núcleo, numa associação de moradores, quer explicar, então você pode projetar, olha, está aqui as tabelas pesquisadas com detalhes, você pode informar melhor
para as pessoas valorizarem, né? Saber que isso não é uma mistura qualquer, é uma mistura virtuosa, né? Então, eu daqui a pouquinho já vou passar para vocês. Agora, vamos à patologia do desagero. Estamos falando de nós. Nós que temos uma vida urbana, que temos, assim, o direito de comer quitutes diferentes, de pratos, assim, mais sofisticados. Eu acho bom isso. Eu gosto de comer umas comidinhas diferentes, né? Às vezes uma culinária oriental, árabe. Eu gosto de comer coisa boa. Mas nem sempre o que se come se absorve. Então, a gente pode observar que pessoas, vamos agora lembrar, nós e nossos amigos, família, a fome oculta. A pessoa almoça, sai da mesa com fome. À tarde com fome, aí tem que comer um bolo. À noite, mais fome ainda. Então, o que que acontece? Existe um fenômeno da fome oculta, ou seja, pessoas que comem muito e não satisfaz a necessidade nutricional do organismo. A isso se chama fome oculta. E existe, assim, alguns padrões que nós podemos dizer que a sociedade comum, nós, padecemos de uma normose. Já viram essa palavra? Normose? Hábitos e costumes aparentemente normais, aceitáveis. Ah, tomar refrigerante é normose. Ah, todo mundo toma. Olha, eu acho que assim, tomar refrigerante uma vez por mês, algum acontecimento lá, numa festa, você não fazer desfeita para a pessoa, não é problema. O problema é todo dia, toda semana. A pessoa ser dependente, de ela achar que o refrigerante é algo que faz parte. Ah, todo mundo toma. Isso é normose, isso é uma enfermidade. Por exemplo, a quantidade de açúcar branco. Açúcar branco é um veneno, é um horror. Ele desmetaboliza o mecanismo do cálcio. Então, ele deve ser combatido, né? Agora, vejam bem, nós estamos mexendo com hábitos e costumes. Eu acho muito chato, assim, impor as coisas, né? Eu sou mais favorável de sugerir, vamos dando exemplo. Então, o meu sonho é que as cantinas, né, as cozinhas da União, possam ter no almoço, na sopa, né, à noite, um potinho de multimistura e fazer lembrar devagarzinho, você já provou, isso é gostoso, fazer uma colher de sobremesa por dia ou por noite. E incentivar e ter esses pacotinhos para vender para o nosso pessoal num custo que é barato. E nesse custo barato, financia a produção da multimistura. Então, vocês vejam, se nós fôssemos uma indústria alimentícia, nós teríamos que comprar forno, fogão, né, máquinas de embalagem. Não precisa. Nossos equipamentos estão prontos. As cozinhas dos núcleos são cozinhas muito boas. De modo geral, são muito boas. Se não são boas, estão em reforma para ficar boa. Mas a gente observa que normalmente são cozinhas amplas, de fácil acesso. Então, nós não precisamos de investimento em equipamento. Nós já temos o equipamento. O que nós precisamos, aos que quiserem, tiverem motivados para isso, é desenvolver um programa de produção da multimistura, e com esse programa a gente atender a patologia da carência, nossos irmãos que às vezes não têm o que comer, a coisa é séria, e nós, os normais, entre aspas, que também precisamos de combater a fome oculta. Vocês podem fazer uma experiência. Eu verifiquei que algumas cidades
tem lojas de produtos naturais que já vendem a farinha pronta. Então, eu sugiro que amanhã vocês comprem. Tem na internet, isso é fácil. Só para usar e sentir em vocês. É um pacotinho ali, meio quilo, 1 quilo. E depois vamos partir para a segunda fase, que é a produção. Né? Naturalmente que as pessoas vão ter nos seus núcleos as equipes e motivar, né? Principalmente quando formos a uma, digamos assim, uma comunidade, né? Falar lá com o líder da comunidade, pedir licença para entrar. Sei que você já tem alguns casos assim, de fazer uma explicação da importância dessa farinha. É muito interessante, né? Bom, aí é o seguinte, conselheira Luciana, vamos passar aí aquela sequência de slides, por favor? Pode passar o slide. Acho que a senhora comanda aí, conselheira? Sim, só um minutinho. Ah, tá bom. Nossa, peraí. Mais ou menos. Então, enquanto chega lá os slides, lembrar que, de acordo com a região, eu falei dos 5 biomas, poderão, cada região vai ter, às vezes, vantagem, né? Por exemplo, o sul tem facilidade com farelo de arroz, com farelo de trigo, né? Isso é importante. E eu sou fã da moringa oleífera, muito boa. A moringa oleífera, vocês conhecem ela? Não é a moringa cabaça. A moringa oleífera é uma planta originária ela no Brasil é exótica, originária da África, mas ela tem uma ação extraordinária. Ela é vitamina A pronta. Não é um caroteno, um beta-caroteno que o organismo tem que metabolizar. Ela já está pronta. Eu tenho sugerido por esses lugares que vou no Brasil que os núcleos tenham ela plantada no estacionamento. Porque ela dá árvore de até 7 metros, mas se você plantar ela no núcleo, o que acontece? Você planta no estacionamento, por quê? Quando ela chega ali 1,5 m, 2 metros de altura, a gente corta o tendão na lua nova e aí ele abre o solário. Ele faz uma sombra muito boa, principalmente no norte do Brasil, onde tem lugares muito quentes, né, que se dá com uma sombra, o carro para ali debaixo, tem uma sombra muito gostosa. E aí, quando você for para casa, é só pegar um galho, botar no carro e levar fresquinho. E ela também solta umas vagens, parece um quiabo. Quando ela é verde, o que acontece? Ela pode cozinhar como um quiabo. É gostoso. E quando ela amadurece, aí naquelas bagas saem as sementes. E para vocês terem uma ideia, as sementes da moringa oleífera, se você pegar, pilar, como diz o caboclo, triturar, o que vai acontecer? Você põe numa água saloba, uma água com veneno, vamos dizer, uma água tóxica, e você consegue purificar aquela água. Então, o pessoal do norte, nordeste, principalmente, é comum.
a conselheira Ana Paula está dizendo, né, que tem no Recife, né? Exatamente, é essa aí, a moringa. Eu gosto de sonhar e realizar, de pensar grande, né? Mas veja só, se no norte tem moringa oleífera e no sul não tem, nós podemos importar no sul das pessoas que têm com fartura. E aí o que vai acontecer? Nós podemos começar a trabalhar com, digamos assim, um trabalho de sementes crioulas, de milho, de canjica e outros que faz assim um vaso comunicante com o sistema de integração da SAF, né? Chegou aqui, conselheira Luciana, já estou vendo, farelo de arroz. Né, do sistema agroflorestal. Então, é muito interessante. Por exemplo, eu tenho facilidade para conseguir, uma certa facilidade, aquela planta que é exótica no Brasil também, que é muito usada para circulação periférica, pessoas que sentem tontura, que estimula a memória, né? Vocês conhecem essa planta? Ela é utilizada até em remédios esses de farmácia e ele é fácil de produzir, não é tão difícil. O problema é conseguir a muda. E eu consegui essa muda e estou disponibilizando. Já levei para Cuiabá, Manaus, Porto Velho, que é muito interessante. Então, tem locais que têm fartura e tem locais que não têm. Como nós temos facilidade de comunicação, de integração, eu acredito que isso vem acontecer conosco, nessa troca, né? Essa planta que eu estou falando é o ginkgo biloba, sim. Tá bom, Jaque? Ginkgo biloba. E ela é virtuosa porque ela dá, assim, 1,5 m, você já pode colher as folhinhas e usar. É que nem o Ilex paraguaiense. O Ilex paraguaiense, ele também é o chimarrão, né? Ele pode usar desde cedo, tirando as folhinhas laterais, e ele vai crescendo. Bom, então vocês estão vendo aqui na tela farelo de arroz? Vejam só, o arroz chega no moinho, eles fazem o polimento, e aí veja o que eles tiram das pessoas que comem arroz branco. Tira o ferro, olha a quantidade de ferro. Vitamina B1, a niacina, proteínas, calorias, até o cálcio que contém no farelo de arroz, que deveria acompanhar o produto para as pessoas poderem ingerir, né? Mas aí é uma questão de hábitos, costumes, nossos crenças, valores, né? Então, isso fica de fora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar esse farelo de arroz. E pode passar para frente, conselheira Luciana? Aqui, nessa tabela, eu não vou falar muito agora, para não, assim, como você perder tempo, na verdade. Eu quero ganhar tempo. Mas isso vai ser disponibilizado. Então, vocês veem que tem, assim, estudos feitos do valor e da importância da concentração de sais e vitaminas no farelo de arroz. Isso tudo vai para a mão de vocês, viu? Pode passar outro, isso. E aí nós vamos ver o que sobrou daquele produto que foi brunido, que foi movimentado, foi retirado. Ficou caloria, alguma proteína, mas vejam como diminuiu bastante quando foi polido o arroz integral. Agora, se você chegar assim numa comunidade de baixa renda e quiser colocar arroz integral, eles não vão comer. Não come.
Não come porque eles estão acostumados a comer o outro arroz, esse arroz polido. Então, eu já cheguei à conclusão. É muito difícil você pegar uma pessoa e fazê-la mudar os hábitos, a não ser que ela queira, aí a gente orienta. E impor é pior ainda. Agora, funciona você explicar, olha, você não vai mudar teus hábitos, a gente vai pedir, se possível, diminuir o açúcar branco, se possível, não usar tanto refrigerante, né? Isso aí não é uma coisa muito boa, mas introduzir uma colher de sobremesa dessa multimistura, por causa dessas vantagens. O que acontece? A pessoa vai se acostumando, vai gostando, sente dela um bem-estar, dorme melhor, né? Regula a menstruação as mulheres. É impressionante as atividades, os benefícios que ela vem ter. Pode passar, conselheira. Aqui também, né, no verso, que é o seguinte, o verso do arroz está aqui. Agora vem o outro, na tabelinha. Do farelo de trigo, e aí no verso tem as explicações. Eu não vou pegar assim, agora para ficar falando, chovendo no molhado, isso não precisa, né? O Antônio Fabrício levantou a mão. Você quer falar, Antônio? A Ângela está perguntando, alguém já produziu em cápsulas? Não sei, mas eu não estimularia. Seria uma comida de astronauta, né? Eu acho mais simples assim, mas se alguém quiser fazer, eu não tenho muito entusiasmo. Conselheira Luciana, será que o Antônio Fabrício fala agora? Talvez seja interessante? A senhora pode abrir para ele? Ele levantou a mão. Ou continuamos, ele fala depois? Ele já tem um tempo com a mão levantada. Sei. Antônio Fabrício, você está ouvindo a gente? Vamos aguardar, então, eles pronunciar, né? Ah, tá bom. E depois também pode abrir para as perguntas, se o senhor desejar, né? Claro. Então, vamos passar as tabelas, aí depois, por gentileza, vocês puderem aguardar um momento, né? Então, tá. Nós temos aqui a farinha de trigo refinada. Então, nós temos aqui a quantidade de proteínas. Esse aqui é o pãozinho da padaria, aquele pãozinho do dia a dia que a maioria das pessoas consome. Ela tem um 26% de proteína, ela tem um pouco de vitamina B, niacina, calorias, né? Pouco ferro, quase nada de cálcio. Por quê? Porque também foi uma farinha que foi retirado as fibras, né? Então, vamos ver a próxima. Volte, por favor. Volte mais um. Eu acho que pulou um aí. Ou não. Tá. Mais um, volte, por favor. Ó, tá aqui. Eu acho que esse tinha... Nós não tínhamos passado, né, o farelo de trigo. Então, o farelo de trigo, veja que maravilha que existe de vitamina B1, de ferro, de proteínas e principalmente niacina. Então, são elementos que são retirados e vai para onde? Normalmente, eles vendem para vaca, né? Farelo de trigo é usado para vaca. E o que acontece com vaca? Elas, vacas que produzem leite. Então, as vacas ficam com a parte melhor e o ser humano fica com a parte menor, né? Pode passar. Opa. Tá, volte mais um, por favor. Aqui. E essa é, na sequência, a farinha de trigo
refinada, né? Então, vocês vejam do farelo de trigo, porque sobrou, muita coisa foi para a vaca. E o ser humano ficou de fora. Eu sei que tem alguns casos de pessoas que têm, digamos, restrição à lactose, né? Lactose, comer glúten, né? Glúten. Mas, quando ela usa farinha múltipla, ela não vai ingerir glúten. Ela vai ingerir só as propriedades minerais e vitaminas, não tem problema nenhum. Porque o problema não é o trigo em si. O problema é a engenharia de genética, né, dos produtos transgênicos. Fez com que a alteração dos cromossomos do trigo aumentou muito. Para quem é lá do sul, que já viu plantação de trigo, antigamente o trigo era alto e lá em cima ele dava o cacho. Eles fizeram uma engenharia meio bizarra de Frankenstein. Aí o que acontece? Baixou e encheu de cacho. Aumentou cerca de quase 200 a 400% a produção do trigo. Mas uma produção de glúten que não tem controle. Então, o problema não é o trigo, o problema é o trigo transgênico. E no farelo de trigo não tem problema de alergia. Então, pode ficar tranquilos que são alérgicos a glúten, esse glúten atual de transgênico, que vocês não vão ter problema. Muito bem, agora pode passar. Aí está, só um instantinho, volte. Está aqui os estudos, a tabela. Vamos em frente. Leite de vaca. Esse aí é o leitinho das pessoas que gostam de tomar leite, né? Pessoas que antes de dormir tomam um copo de leite, né? E muitos acreditam que estão tendo uma nutrição. O problema não é se o leite de vaca que você compra aqueles pacotes no supermercado fosse o leite da vaca, até poderia ser. Mas o processo da vaca para chegar até o supermercado, a padaria, aí que a vaca pega, né? É muita confusão. E depois outra, o sistema de pasteurização na indústria é grave, porque você imagine assim, eles recebem leite de diversas origens. Aí eles colocam nos tonéis para pasteurizar. Para quem tem já um entendimento de homeopatia, o que vai acontecer? Os antibióticos, colocados nas vacas que vai para o leite, quando eles passam na pasteurização, há uma potencialização digamos assim, daqueles hormônios e daqueles antibióticos. Então, o antibiótico só com água tem um efeito. O antibiótico usado por uma vaca e pasteurizado tem um efeito dobrado. Tem esse detalhe também. Então, se alguém gosta de leite de vaca, é melhor pegar um leite lá da fazenda mesmo, direto. Porque esses de caixinha, de plástico aí, não é saudável. Tanto que aqui comprova. Tem gente que acha que por ele ser branco, ele tem muito cálcio, mas não tem não. A quantidade é muito pouca. Pode passar, por favor? Aqui está a tabela, né, nutricional do leite de vaca. Opa, já passou aqui. Carne, não, tudo bem, pode seguir. Carne de boi. Nós sabemos que a carne tem
proteína tem o seu valor, a sua importância. Porque o principal fator de nutrição da carne de boi realmente é as proteínas. O problema das pessoas que comem carne de boi todos os dias, é bom lembrar o seguinte, que a carne de boi em excesso, ela tem muito fósforo. O fósforo, como qualquer elemento químico isolado, ele tende a se metabolizar. Então, o fósforo, ele faz o quê? Ele rouba o cálcio. Então, vocês podem notar, pessoas que são carnívoras, né? Tipo assim, não posso viver sem a carne. Todo dia tem que comer carne, churrasco todo fim de semana. Normalmente tem problemas de reumatismo, de articulações, porque o excesso de fósforo da carne rouba o cálcio. Mas se usar com equilíbrio, quando em vez, tudo bem. O problema é pegar um pedaço do boi todo dia. Pode passar. Aqui tem a tabela nutricional da carne do boi. Pode passar. Olha o feijão. O feijão nosso de todo dia, né? O brasileiro gosta de feijão. No sul, as pessoas estão mais acostumadas a comer aquele feijão com caldo, né? E no Nordeste, o costume é usar feijão de corda, né? Tem uns feijões muito gostosos, mas não tem tanto caldo. Eu já vi no Nordeste que feijão com caldo é quando eles fazem feijoada. Mas o feijão é um alimento saudável, mas comer só feijão é pouco. Pode passar, vamos ver o que aqui vocês vão encontrar mais detalhes. Agora temos o fubá. Olha só. Fubá. A doutora Clara, ela teve me falando que, assim como ela tem algumas experiências e vivência, inclusive internacional, né? Ela já foi premiada em diversos países por ela divulgar esse trabalho. Então, veja só, o fubá, ele tem uma quantidade boa de proteína, ele tem vitamina B1, B2, e é uma fonte de caloria. E ela me disse que ao invés de fazer o soro caseiro, olha, senhores, o que tem aí pela novidade. O soro caseiro, o que é? Água, sal e açúcar, tá certo? Eu acho que a proporção é uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal para 1 litro d'água. Mais ou menos é isso, né? Eu não uso, não gosto, mas não podemos dizer que não tem a sua importância. Ela tem usado fubá com água e sal. E, às vezes, coloca uma colherinha de café de farinha múltipla. Então, ela me disse que para desidratação, o fubá ele é mais relevante do que aquela soro caseiro. Então, em vez de colocar açúcar, sal e água, vamos pôr água, em vez de açúcar, fubá, um bocadinho de sal. Se tiver a farinha múltipla mistura, um bocadinho. Né? Porque, às vezes, você pode estar com um bebê, e aí precisa ter uma atenção maior. Mas ela me falou que as experiências que ela está tendo são muito exitosas, com muitos bons resultados, usando o fubá. E ela tem uma larga experiência nisso aí. Pode passar? Então, aí, no verso desse cartão, eu sugiro que vocês, quando receberem isso, mandem imprimir
assim, em cartazes, né? E aí vocês vão numa comunidade, não precisa levar multimídia, não tem nem energia elétrica para ligar, né? Mas podem mostrar os cartazes, né? Para mostrar para as pessoas o que tem em cada produto, o valor de cada um. Pode passar? Olha aí, ó. Tinha o adversário do fubá, maisena. O que tem a maisena? Quase nada, né? Maisena é um amido do milho que ele tem calorias. Você dá um mingauzinho de maisena para a criança, ele dá uma esquentada, né? Ele dá uma energia para a criança, mas logo em seguida a fome oculta. E tem pessoas que pegam a maisena, botam açúcar e botam leite, e acham que está alimentando a criança. Então, é uma desnutrição, porque a criança, ela vai padecer disso, né? Vejam que pobreza que é a maisena. Que tem gente que tem a crença, assim, né? Que maisena é uma coisa tão boa, leite é uma coisa tão boa. Não é bem assim. Vamos para frente. Aí está a tabela para vocês depois conferirem. Pode passar. O alface. Interessante, né? Você às vezes vai num restaurante e pede assim um bife acebolado. Eles põem uma alface e botam o bife em cima. A alface, ela é mais quase que decorativa. Porque, vejam bem, as plantas de horta, que são mais eficientes em termos nutricionais, são as folhas verdes escuras. Uma couve, por exemplo, ela tem muito mais nutrição, valor nutritivo, que uma alface. Por exemplo, a selga, né? É comum na culinária japonesa se usar a selga. É gostoso, mas ela tem pouca nutrição. Então, vamos começar a ter um olhar para verduras de verde escura, porque aí a clorofila está mais metabolizada. Quando ela é assim, tipo alface, um verde não muito nítido, muito gravado assim, não é de estimular o consumo dela. Mas a alface, ela é muito conhecida, né? A pessoa vai começar a fazer uma horta, às vezes ela dá preferência para produzir alface do que escarola, né? Alface do que outra verdura, porque ela é famosa. Mas em termos nutricionais, é bom lembrar, hortas, folhas verdes claras, não são muito aconselhadas. Pode passar. Isso aqui está que vocês vão ter. Vamos para frente. Refrigerante. Tem um refrigerante que diz assim, é tão ruim o que tem lá dentro, que diz assim, sabor de emoção. Emoção do quê? Né? Então, veja o que o refrigerante tem. Nada. Inclusive, prejuízo, porque o refrigerante, ele é um grande incentivador para diabetes, para desmetabolizar o cálcio do organismo das pessoas, né? Ele é muito prejudicial. Agora, vejam bem, nós estamos lidando com seres humanos. Nós não estamos aqui para aprender a ofender as pessoas. Se uma pessoa quer tomar, deixa ela, nós vamos dar um exemplo, né? É melhor assim. Eu não sou daquele serviço de ficar chamando a atenção das pessoas e ela que faça o que ela achar melhor. Agora, eu prefiro, em termos de hábitos e costumes, dar um exemplo. O exemplo fala mais.
De verdade, o certo mesmo é nossa alimentação não ter nenhum líquido, nem suco. Esse é o ideal. Porque às vezes a gente toma líquido junto com a refeição e a digestão acontece aqui na boca e assim no trato digestivo não se aproveita tanto os alimentos. Em outras palavras, atrapalha a digestão. Então, o ideal é tomar suco não junto com a refeição. Refrigerante, nem pensar. Mas é tão comum essa normose que eu falei. Você vai no restaurante, o garçom diz, e para beber, vocês querem algum refrigerante, algum suco, né? Dá a impressão de que faz parte, né? Lá em Curitiba teve um programa municipal de nutrição a baixo custo. Então, tinha lá um cadastro de pessoas que iam trabalhar, por exemplo, iam cedo para a cidade e almoçavam em restaurantes populares. Pasmem os senhores, não vou dizer o nome, mas teve empresa de refrigerante que doou refrigerante para esses programas. Olha só, doou veneno para desestimular as pessoas, para as pessoas adoecerem. A alimentação não tem nada a ver com refrigerante. Mas para vocês verem como esse pessoal trabalha. Nos Estados Unidos, o problema lá é um pouco diferente do que o nosso. Eu tenho um cunhado que estava me falando, por exemplo, o mendigo, nos Estados Unidos tem mendigo, mas lá eles são obesos, são enormes, porque eles usam muita caloria. Tem muita gente obesa nos Estados Unidos. Por quê? Comem de forma desregrada alimento fast food, processados e refrigerante à vontade. É como se isso fosse uma coisa boa para o povo. E a gente vê que não é bem assim, né? Meu filho me falou que tem uma rede de lanchonetes que você compra um copo de 1 litro e se comprar esse copo, pode usar 2, 3 litros, o quanto quiser. Enquanto estiver comendo e bebendo, vai lá e toma à vontade. É um horror. Né? A falta de consciência na questão nutricional. Vamos para frente? Aí está a tabela com mais detalhes, porque se alguém contestar, falar alguma coisa, nós temos o que apresentar, né? Dizer, não, temos estudos comprovados, cientificamente, né? Tem pessoas que gostam dessa palavra, né? Científico, né? Então, nós temos comprovação científica, assim. Está aí. Pode passar. Ah, chegou a nossa menina dos olhos. Folha de mandioca. Então, existe a mandioca braba, né? Lá no Pará, eles têm um prato, quem já foi por lá, comeu um prato chamado muniçoba, é isso? Isso. Olha, muniçoba é um prato que eles cozinham dias. Impressionante. É forte aquilo, hein? Muniçoba com carnes, é muito forte. Mas quando você pega a folha de mandioca braba, que eles chamam, e faz esse processo de cozimento, então aí não tem problema, aí pode usar. Agora, o que nós vamos usar na nossa farinha, na multimistura, é a folha de mandioca mansa, aquela que dá o aipim. Essa pode colher. Olha, vocês sabiam? Veja a quantidade de vitamina C que tem. Aí, por que ela é importante, a vitamina C? Porque ela auxilia na metabolização
dos minerais e vitaminas. Vejam a quantidade de vitamina A que tem. Extraordinária. Além de ferro, proteína, cálcio, vitamina B1, B2. Mas essa vitamina C que tem na folha da mandioca, ou do aipim, como no sul falamos, ela essa quantidade de vitamina C auxilia a metabolização dos outros nutrientes, ou chamados micronutrientes, de forma orgânica. Então, aqui está a nossa menina dos olhos. Pode passar? Pode passar. E temos aqui a raiz dela, né? A raiz da mandioca. Por incrível que pareça, a folha tem mais nutrientes que o próprio tubérculo, né? Mas permanece a quantidade muito grande de vitamina C. Pode passar? Sim, a próxima. Olha aqui, outra menina dos olhos. Folha de abóbora. É uma delícia. Olha a quantidade de vitamina C, vitamina A. A folha de abóbora é muito importante. Inclusive, um aviso aí para as mães, criança com febre, o chá da folha de abóbora faz cair a temperatura rapidinho. Chá de folha de abóbora. E sabe aquela abóbora, eu estou falando daquela abóbora de pescoço, né? Tem um talo forte. O que acontece? Aqui o Eduardo está falando da flor da abóbora, melhor ainda. Se tiver, muito bom. E aí, se você pegar aquele talo, sabe? Aquele talo que ele é resistente, o chá dele é usado de uso popular para tratamento de asma, bronquite, né? Então, a folha de abóbora é muito interessante. Nós vamos ver que a semente de abóbora também vai ser utilizada nas regiões que tiverem. Para os homens, devido assim, a necessidade hormonal de progesterona, a semente de abóbora é ótima. Pode passar? Esse. Pode passar. E está aí a dona abóbora, né? Vocês que estão, nós, né, que estamos aí próximo das festas juninas, um docinho de abóbora é uma delícia, né? Mas, por gentileza, fazer doce de abóbora com açúcar mascavo. Ah, mas o gosto... Mas e daí? Vamos se acostumar com a realidade. Assim, no pior das hipóteses, como dizer, o do melhor, o açúcar demerara. Mas doce de abóbora é muito gostoso. E a alimentação com abóbora em si é muito boa. Riquíssima, olha aí. Vitamina C, vitamina A. Pode passar? Sim, pode passar. Está aqui, ó, a nossa semente de abóbora. Rica em proteína, ferro. E muito bom, nós vamos poder colocar a semente de abóbora, a folha de abóbora, na verdade, o que a gente encontrar, né? A gente encontrar. Pode passar? Pode passar? Olha aqui, esse é campeão, ó. Vocês sabiam disso? Que a semente de gergelim é riquíssima em cálcio? Os chineses utilizam chá de semente de gergelim para tonificar o rim. Mas o que o rim tem a ver com o cálcio? Tudo a ver, porque é do rim que há uma comunicação, por assim dizer, uma nutrição para o metabolismo do cálcio. Então, na medicina chinesa, quando se quer tratar
problemas de cálcio, de ossos, se trata especialmente o meridiano do rim, a tonificação, moxa, tantos recursos que existem para o rim. Então, a semente de gergelim, ela é muito boa. E talvez isso seja novidade, da quantidade de cálcio que ela tem. Muito mais que o leite, né? Então, se você pegar, por exemplo, um pouco de... Faça um exemplo em casa. Pega uma semente de gergelim, dá uma tostada. Sempre é bom tostar para tirar fungo, para fazer uma limpeza. E aí você coloca no liquidificador com água morninha e faz o leite de gergelim. Muito gostoso. A Sara está perguntando, gergelim preto ou qualquer um? O que tiver. Se tem o preto e o branco, uma hora você faz um, outra hora faz outro, né? É que às vezes o preto tem umas épocas que é muito caro. Então a gente usa o outro. Mas o que tiver, viu, Sara? Tranquilo. Pode passar. Sim, pode passar. Ah, açúcar branco. O que tem o açúcar branco? Emoção. Aí você imagine a pobreza alimentar. Maisena com açúcar branco e leite de caixinha. O que produz? Ele produz nada mais, nada menos do que um incentivo à fome oculta. Aí a pessoa cada vez com mais fome. Aí se ela começa a comer bolacha, pão, macarrão, muito amido, ela vai ficando obesa, mas uma obesa desnutrida. Come, come, come e sempre tá com fome. Pode passar? Mais uma. Acho que foi, conselheira. Sim, esse foi o último. Tá. Teve uma pessoa aqui que me falou que faz com ora pro nobis. Excelente. Ora pro nobis. Do latim, orai por nós. Então, meus amigos, está aí uma exposição, né, relativamente, assim, bem objetiva, né? Se imagina, nós estamos aí pontualmente aí com 1 hora de live. Mas eu acredito que isso tinha que ser explicado para a gente poder começar nosso diálogo, né? Então, mestre Mário Lúcio, o senhor quer que eu atenda as perguntas? Pode ser? Viu, mestre? Eu vejo que pode atender as pessoas, né, as perguntas que tem. Sim. Aí fica um período aí para tirar as dúvidas, né? Tá. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui? O Silvio Lopes da Silva. Isso. Ô, seu Silvio, diga aí, meu nobre. Abriu o microfone, Silvio. Libera o som, Silvio. Consegui. Sim, meu amigo. Boa noite. Tudo bom, mestre? Eu estou bem, falei no seu nome aí no início da live, o senhor estava aí? Eu estava saindo do meu trabalho, estava chegando em casa. Ah, muito bem. Eu falei do seu nome aí, viu? Agradeço aí. Pela sua dedicação à vida das pessoas, né? E eu só queria falar assim, sobre o farelo de arroz aí, que é um detalhe. Sim. Que ele desintoxica o organismo. Desintoxica. Tem todo... tem o poder de tirar as toxinas do nosso corpo. Os radicais livres. Então, assim, ter um alimento que nutre e ao mesmo tempo desintoxica é uma preciosidade, né, mestre? É uma preciosidade. Bem lembrado. Bem lembrado, Silvio. Essa multimistura, ela nutre
por causa dos seus micronutrientes e também tem uma ação, digamos, de eliminação de radicais livres. Aí tem o Eduardo que perguntou, mas como que usa? Usa na multimistura. Não precisa isolar, usar só o farelo de arroz. Nós vamos usar na multimistura, né? Com certeza. Aí, o na resultado minha é experiência, melhor. na minha experiência também, assim, ó, eu vejo que toda mulher que quer iniciar um processo de gravidez Sim, pode começar a consumir a multimistura e usar durante toda a gravidez e após a gravidez. Ela vai ter isso. muitos benefícios, entre eles assim, um parto normal, dificilmente vai ter Isso. hemorragia, vai ter uma qualidade no leite na hora da amamentação que Isso. não tem, sabe, isso daí não tem preço, sabe? Geralmente não aparece na farmácia para comprar remédio. Uma mãe que faz esse procedimento, a criança não aparece na farmácia para comprar medicação. É verdade. Assim, eu acho fantástico essa parte, né? Assim, fora outro detalhe, né? A anemia também, assim, a pessoa com anemia Já. é bom também. Mas estou muito feliz, mestre, que o senhor está levando esse processo para a União e para divulgação e plantou essa semente. E eu fico feliz pelo senhor também. A gente tem que agradecer a Clara Brandão por ela esse processo. É uma querida senhora. Lembrando também do que você falou, Silvio, se a mulher quer engravidar e ela começa desde já, todo dia tomando uma colher de sobremesa de multimistura, e depois, quando chegar na hora do parto, é o parto desejável, ou solta caroço. Assim que as parteiras falam. A mulher está pronta, é só soltar o caroço. Pronto. Ela está com musculatura forte, a estrutura, que isso é constituído com magnésio, com zinco, seguramente não vai ter hemorragia, dificilmente vai ter restos placentários, depois tem que fazer curetagem, é um trabalho meio assim, delicado, né, para as mães. Beleza, Silvio. Grato aí da sua participação e a lembrança, assim, de, além da nutrição da fome oculta, é uma desintoxicação dos metais, dos radicais livres. Olha só, tão simples, né? Aí as pessoas podem se perguntar, mas se é tão bom, é tão simples, mas é o mundo que nós vivemos, né? Então, tá aí a grande oportunidade para nós, viu? Grande abraço, Silvio. Grato, mestre. Até mais. Até mais. Mais alguém? Tem duas pessoas. Hugo Ciocheta foi a primeira que chamou aqui o senhor. Tá. Diga aí, seu Hugo. Hugo? Cadê tu, seu Hugo? Então, vamos seguir aqui, né? Isabel Flor também chamou o senhor aqui. Isabel Flor. Cadê Isabel? Olha. Pode... Oi, sim. Oi, Isabel. Boa Tá noite. frio? Tá bem frio, tá? Qual é a Também tua sou cidade? Garopaba, junto com o Silvio. Ah, tá. Sim, Reforçando prazer em sobre... falar com a senhora. Prazer é todo meu. Reforçando o farelo de arroz, eu fiquei no final do curso lá com a doutora Clara, e ela falou depois que tu fazer o processo de torrado, peneirado, a gente pode usar ele também no lugar do trigo, para fazer empanado, para fazer bolo. Isso. Isabel, eu falei no teu nome aí no início da apresentação. Você ouviu falar? Não, eu cheguei um pouquinho depois, porque eu também estava vindo do trabalho. Tudo bem. Mas é o seguinte, depois que nós tivemos aqui as respostas, né? Eu vou passar um videozinho que a senhora mandou, viu?
Muito bom. Vamos aproveitar. Foi muito bem-vindo o carinho, né? O amor que a senhora fez o seu trabalho. Então, nós vamos apresentar. Fica na agulha. E você tinha feito uma pergunta sobre a diferença da mandioca braba para a mandioca mansa ou aipim, certo? Existe uma mandioca que é considerada aqui para a gente no sul, que é a braba, só que ela dá eles usam só no jardim, ela é muito gigante, ela dá uma rama muito grossa, e a diferença está entre um olhinho e o outro da rama, né? A rama braba, além de ser o talo ali embaixo muito grosso, ela tem a espessura de um olho para o outro com maior distância. Aí essa nem o boi pode comer, porque daí mata o boi, né? Em pouco tempo até. Só que a mandioca mansa ou aipim, com o mesmo processo de secagem de 72 horas e depois torrado, ele perde o malefício, os 5% que sobra é benéfico para as células do câncer. Isso. Então, Isabel, se você lembra que eu tinha pedido, né, na medida do possível, se a senhora puder fotografar e manda para nós, eu peço para o Mário Lúcio, ele dispõe para as pessoas para facilitar, né? A gente fez um videozinho ali sábado coletando com o seu Pedrinho da Ponte e vamos fazer uma entrevista com o seu Quino e mostrar um pé de mandioca braba que ele vai apresentar para a gente. Isso é muito rico, eu vou ficar feliz de receber, viu? Aí eu peço para o mestre Mário e ele disponibiliza para o povo. Isso, e aí eu já combinei com outro senhor que eles vão começar a fazer farinha e eu vou lá no engenho com eles. Que beleza! A coisa caminha bem. Aqui é bem rico. Mais uma vez e gratidão aí pelo seu carinho que a senhora tem por esse trabalho. Isso é muito bom, estimula para que novas unidades da União possam fazer igual. Né? Obrigada. Muito bem. Quem agora? Hugo? Só antes, tem algumas pessoas aqui no chat perguntando para o senhor da receita. Se o senhor vai passar a receita de como que faz. Vai, no videozinho. Isso. Mariana, Portugal. Boa noite, licença, mestre Rogério, licença para falar? Oi, querida, tudo bem, tudo bem. Eu queria esclarecer assim, uma dúvida, porque eu tenho 28 anos e eu faço uso do açúcar e da Coca-Cola. Eu quero me livrar dela e assim, eu queria ver se tem algum tipo de alimento que auxilia a diminuir a vontade do açúcar. Tem. Primeiro remédio, Mariana, primeiro lugar, grato aí da tua sinceridade, né? Muito bom, né? Você é sincera, né? Abre a porta, né? Pela sinceridade. Mas assim, Mariana, primeiro lugar, você querer deixar o açúcar branco. Isso é fundamental. A farinha múltipla vai te tirar essa vontade de usar esse veneno. E o refrigerante também. Então, qual é a cidade que você mora? Estou morando em Criciúma, Santa Catarina. Dali do ladinho de... Eu sou do Núcleo Aliança. Aliança? Que legal. Então, você pode fazer contato aí com a Isabel Flor, que ela é ali de Garopaba, está pertinho de você, ou com o Silvio. Você consegue a farinha de imediato. Uma colher de sobremesa ao dia. Você vai ver que você vai perder peso, e às vezes a pessoa não está obesa, ela está inchada. Você vai criar um novo metabolismo mais natural do cálcio, né? E a obesidade é uma enfermidade, é uma morbidez que a pessoa está tendo por erro alimentar. Inclusive, que bom que você é jovem e toma essa atitude para evitar o caminho da diabetes, né? Sim. Então, a solução está pertinho. Tá, né? Bom. Pega o endereço ali da Isabel ou do Silvio. O Silvio tem uma farmácia lá em Garopaba. Certo. Talvez seja um ponto mais comercial, mais fácil de encontrar. E aí você vai ter aqui o endereço
da Isabel, que ela pode produzir, você comprar dela, viu? Sim. Isabel, você digita nos comentários o endereço? Isabel, você pode pôr no chat? Passa o telefone 1 e o 5. Gratidão, viu? Tá bom, querida? Tchau. Tudo de bom. Saúde para nós. Mais algum, conselheira Luciana? Eu estou lendo aqui os comentários, de mão levantada não tem mais ninguém. Ah, tá. Aqui, Eduardo Silva levantou a mão. Eduardo, olá, tudo bem? Eduardo Silva, se puder abrir o microfone. Alô, abri. Oi, Boa Eduardo. noite. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu sou aqui de Salvador, do Salvador também. Ah, eu quero saber também sobre o leite em pó, o que é que o senhor fala, e estou querendo saber como é que faz essa mistura também. Eu cheguei sim, do trabalho amigo. e não peguei ele. Ah, tá. Nós vamos passar... Bom, Eduardo, em primeiro lugar, respondendo para o senhor, o leite em pó é tão não bom quanto o leite líquido. Não há, assim, grande vantagem, sabe? Nutricional. Então, nós não aconselhamos o uso do leite em pó. Nós aconselhamos o uso da multimistura ou farinha múltipla, né? E o leite de coco em pó? O senhor aconselha? Você, meu amigo, tem mais condição de falar do que eu, porque Bahia é a terra do coco, né? Eu não consumo mais assim. Esse produto aqui para o sul quase não chega. Sim. Mas o leite de coco em si, ele é bom, pelas propriedades que tem. Agora, precisa ver quem fabrica, se não tem mistura ou coisa parecida. Então, eu não vou falar uma coisa sem conhecimento de causa. Pode ser que seja bom, eu até vou me interessar pelo tema. Se o senhor tiver algum material Sim. do leite em pó de coco, puder passar para mim, eu sou grato, viu? Para mim estudar um pouco. Sim, senhor. Porque eu tomo muito leite em pó, eu prefiro o leite em pó do que o leite líquido, né? Mas sim. agora, ouvindo essa palestra aí, eu já vou trocar por ficar só no leite de coco em pó mesmo. Vou mandar para o senhor. Certo. E agora o senhor vai ver que quando o senhor começar a usar a farinha múltipla, é bem provável que o senhor com a multimistura vai se sentir muito bem também. Certo. E vai disponibilizar para a gente essa multimistura? Sim, nós vamos passar um videozinho daqui a pouco, depois das perguntas, que é um videozinho feito pela Isabel Flor, para a gente ver na prática como funciona. É bem simples. Ok. E, se possível, também o telefone de vocês para a gente anotar. Sim. Para entrar em contato. Ok? Gratidão, viu, Messi? Excelente bom, meu palestra. amigo. Muito prazer aí. Viva a Bahia! Gratidão. Então, conselheira Luciana, depois se a senhora puder passar, né, o telefone, o Eduardo. Sim, eu já anotei aqui, aí eu também vou depois colocar esse vídeo, a gravação no YouTube, e aí também peço para as pessoas entrarem em contato com o monitor da beneficência, né, ou o presidente da Casa da União, para poder pegar o contato, porque eu também dei uma breve procurada na internet para comprar e não é tão fácil, a gente também não sabe a procedência, né? Então, se a gente tiver algum contato para as pessoas que quiserem adquirir, vai ser de grande importância. Tá certo. A Consuelo Guilhardi, não sei se eu pronunciei certo, ela também levantou a mão para fazer uma pergunta. Oi, Consuelo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, minha amiga. Eu sou aqui de Goiânia, né, do Núcleo Reinca. E eu fiquei feliz, assim, com retomar essa proposta, né? Que aqui no Núcleo Reinca, que era o Lar de Maria, né? Como for chamar a Casa da União daqui de Goiânia, né?
a gente teve um período que a gente fazia, né, essa multimistura para distribuir para a comunidade aqui próxima. Mas aí depois, com o tempo, depois a vigilância sanitária ficou, como fala, pondo dificuldade, né? Eu sei que entendi. acabou que a gente ficou um tempo sem parar, sem fazer, né? E minha mãe era da Igreja Católica, né? Então eu acompanhei ela fazer esse trabalho, eu acompanhava ela. Muitas crianças, né, com desnutrição foram salvas, né, vou dizer assim, da desnutrição com essa multimistura. Então, eu acho uma coisa muito boa que a gente está precisando muito mesmo, porque hoje em dia a alimentação está muito ruim, né? É muito comida processada, a maioria das comidas são muito processadas, e acaba que chega sem nenhuma substância, né, vou dizer assim. E as crianças estão precisando, os adultos, todos nós, né? Estão precisando mesmo. Então, eu fico feliz. E aqui a gente está com uma promoção, né? Que é o Empório Inca, que a gente vende produtos naturais no núcleo, né? Oba. E aí, eu achei muito bom, a gente quer vender aqui também, ou vender, não sei, vamos ver como é que a gente se organiza para estar trabalhando com isso aí, bem legal. Bom, vamos retomar isso que vocês já tinham no passado, né? Vamos se adaptar à norma sanitária. Nossas cozinhas são limpas, higiênicas. Nossas cozinhas da União são mais limpas que muita cozinha de restaurante. Porque nós cuidamos da higiene. Nós temos cozinhas padrão primeiro mundo, né? E nos adaptamos assim para, digamos assim, atender os protocolos de boas práticas, né? Isso. Vamos em frente. Olha, fico feliz, viu, Consuelo, saber que a senhora já tem esse passado. E outra coisa, vamos dar as mãos para Igreja Católica, Luterana, aqueles que têm vocação para beneficência, vamos de braço dado, vamos junto. Isso é uma coisa importante, né? De a gente se unir com eles, fazer até determinadas partidas, né? O nome não é muito bonito, mas determinadas produções podemos fazer em conjunto. De repente, a gente tem uma facilidade para conseguir farelo de arroz, o pessoal da igreja tem facilidade com gergelim, vamos trocando a favor do bem, a favor da saúde, né? Eu acho, assim, uma coisa muito importante. O que seria do nosso país, do nosso mundo, se não fossem as instituições religiosas estendendo a mão para o povo, né? O que seria, né? E também a gente não deve esperar, assim, que só o governo faça as coisas. Fazemos nós, né? E cativando as autoridades para eles verem a importância do nosso trabalho. Porque nós queremos curar as pessoas de doenças, prevenir que as pessoas fiquem doentes e promover a saúde, né? Tanto das pessoas mais carentes, que precisam de tudo, bem como a normose, que somos muitos de nós carentes de uma nutrição mais sadia. Muito bem. Prazer, viu, Consuelo? Prazer também, bom conhecer. O mestre, tem uma pergunta aqui no chat falando assim: para quem já trata o diabetes, a multimistura contribui com o tratamento? Positivo. Principalmente por causa da abóbora. Agora, naturalmente, que se a pessoa tiver alimentos ricos em nitrogênio, para quem tem diabetes, é bom incentivar o uso com ricos em nitrogênio, especialmente vagens. Mas a multimistura é excelente para quem sofre de diabetes. Faça o uso e comece a observar como os índices modificam. Nós temos dados comprovados disso. Ok. Podemos ver o vídeo, então?
Tem mais, eu acho que a conselheira Cristina, de Florianópolis, mestre. Vamos ouvir. Talvez atender ela e depois o vídeo. Sim, senhor. Olá, conselheira, tudo bem? Tudo bem, mestre Rogério, como é que tá? Estou bem feliz nessa live, me vendo falar, aprendendo. Sempre que lhe vejo falando, estou aprendendo. Tantos ensinos bons que o senhor nos traz. E eu ouvi a conselheira Consuelo falando e lembrei de um detalhe, quando eu estive participando como sócia lá em Goiânia, no Comércio Manuel Nogueira. Sim. E lá no Núcleo Reinca, né, o Lar de Maria fazia esse trabalho, como ela falou, né, da distribuição da multimistura para uma comunidade carente. E um detalhe assim, importante que tinha é que o Luiz Antônio, o conselheiro Luiz Antônio, preparava as multimistura para a gente distribuir. E tinha uma equipe distribuindo, mas tínhamos uma ficha de todas as crianças da comunidade. E nessa ficha se anotava o peso que a criança tinha naquele momento, alguns dados, e que quando vinha de novo, a gente pesava a criança, media, para ver o desenvolvimento dessas crianças subnutridas que tinham naquele momento lá, né? E assim, o resultado era fantástico. É uma sugestão também fazer se as pessoas assim acharem bom, né? Muito bom. O cadastro de cada criança, trabalhar com a comunidade para ver os resultados. Muito bom, muito bem lembrado, conselheira, é importante isso. E também mais um detalhe, né? Quando chegar assim, dia de criança, Natal, a gente levar um brinquedinho para eles, né? Já é direcionado, por exemplo, né? Caminhãozinho para menino, boneca para menina, né? Já tem a ficha daquelas crianças, já vai um presentinho específico. Isso mesmo. Muito boa ideia também. Né? Para premiar, premiar aqueles que são comportados, né? Que tem disciplina, né? E aí é virtuoso. Muito bem lembrado isso, uma ficha dos carentes, né? A gente fazia uma ficha socioeconômica, ia de casa em casa e via quantas crianças, né, tinham ali as necessidades. Bota aí, vovô, para churrasco. Cadê, mãe? Muito bem. Boa lembrança. Então, vamos ao vídeo? Enquanto eu estou colocando aqui, se o senhor quiser atender se eu não me engano, é a conselheira Ana Paula, que é ali da 10ª região, ela levantou a mão. Sim. Aí eu já vou deixar o vídeo aqui no jeito. Tá bom, vamos lá. Pois bem, conselheira. Ana Paula. Boa noite, mestre Rogério. Que prazer, que alegria estar ouvindo o senhor e estar vindo essa live, né? Muito, muito feliz mesmo. E aí eu estou querendo que o senhor nos fale um pouco sobre como o senhor pensa, né, da gente poder... algumas ideias já foram trazidas, assim, de como a gente ter, assim, uma contribuição, né, nossa na beneficência. Estou querendo saber que mais que a gente pode, de que maneira que a gente pode estar auxiliando mesmo a difundir essa proposta de fazer a multimistura para a gente e para as comunidades também próximas. Como é que o senhor imagina, né, essa caminhada? Que eu vejo que se inicia assim. Sim, conselheira. Eu acho que começar com a simplicidade. Vamos anotar os ingredientes. Sábado tem mutirão e já vamos fazer a primeira. Se faltar algum que precisa de preparar, a gente deixa para outra, porque tem algum, digamos assim, algumas folhas que tem que secar, né? Mas podemos fazer com o que tem. Começando, fazer um pacotinho lá de 1 quilo e aí já começar a usar nós mesmos e daí na próxima vez, né? Talvez as pessoas terem uma, vamos dizer assim, ter uma equipe, né? Nós na União normalmente trabalhamos com equipe, então a equipe da multimistura, né? Ver assim pessoas que têm vocação, que querem, e
começamos com simplicidade. Eu acho que esse é o ponto, começar com simplicidade. Né? E aí a senhora vai ver que rapidinho as coisas vão acontecendo. Olá, professor. Sim? Mestre Evandro de Manaus. Vou falar com o senhor. Ô, mestre Evandro, que alegria. Isso, com farelo de arroz. Como é que vai, meu nobre? Estamos bem, professor. Que bom. Eu quero falar um assunto aí. Permite? Sim, senhor. Primeiro, quero dizer da alegria de estar ali assistindo, né? E de haver essa tranquilidade de sempre, né? Do meu professor, né? Gratidão por essas boas coisas, né? Já me ensinou tantas coisas boas. Gratidão, professor. E eu quero, assim, falar da água de coco, né? Água de coco com limão para as pessoas que às vezes estão tossindo, com gripe. A água de coco com limão, ela é muito bom para tomar assim durante o dia, né? Pega um coco, tira a água, coloca o limão e fica tomando aquela água. É fantástico, tá? Quem puder experimentar, faça isso, que é muito bom, tá bom? Essa é a contribuição que eu quero dar, tá? Essa receita é boa para mim, que eu tô meio sufocado aqui. O frio veio assim com muita força. É muito bom, professor. Gratidão, tá? Abraço. Água com limão. Vou fazer amanhã cedo. Água de coco com limão. Obrigado, mestre Evandro. Sim? Mais alguém? Ou vamos para... Luciana, tá no jeito aí? Então, eu estou colocando ele aqui, mas não está dando para ver, né? Por enquanto, não. Eu não sei se o formato que o senhor me encaminhou... Deixa eu tentar aqui de uma outra maneira. Aqui, vamos ver. Está conseguindo ver? Quero fechar meu microfone. Esse aí. Deu, né? Deu. Tá, eu vou liberar aqui. Esse é o farelo de arroz. Essa é a farinha da mandioca ou aipim desidratado. Essa é o gergelim torrado, também feito a farinha. Mistura os três e vai dar a multimistura da doutora Clara Brandão, rica em ferro, proteínas, vitamina C, vitamina A, complexo B, zinco, e ela também ajuda a retirar os metais pesados. Simples e objetivo. Vamos passar de novo? Repete. É o farelo de arroz. Essa é a farinha da mandioca ou aipim desidratado. Essa é o gergelim torrado, também feito a farinha. Mistura os três e vai dar a multimistura da doutora Clara Brandão, rica em ferro, proteínas, vitamina C, vitamina A, complexo B, zinco, e ela também ajuda a retirar os metais pesados. Muito bem. Ótimo. Então, vocês viram que é bem simples, né? Agora, se, por exemplo, na região que vocês estão não tem a folha da farinha da mandioca, folha da mandioca, pode usar folha de abóbora, né? Pode usar, que é suficiente também. Agora, eu quero perguntar para a Isabel, como é que você fez o processamento dessa folha da mandioca, ou mesmo se for folha de abóbora, para chegar nesse ponto de você ter secado e virar... Você pilou ela? Explica para nós, por favor. Boa noite. Assim, ó, para responder uma pergunta que a moça ali atrás, acho que a outra coordenadora lá fez, como ofertar isso para as crianças, no curso a doutora Clara falou que, por exemplo, assim, ó, ela veio a Garopaba pelo prefeito, né? Para que as nutricionistas tirassem alguém para fazer
E no colégio ela acompanhou uma série, né? Uma turminha, Sim. desde o prezinho até o segundo grau completo lá, né? Certo. As crianças chegavam na escola, elas tinham a última refeição, 6 da tarde, 7 da noite, dependendo do local, a próxima refeição ia ser só no colégio. Então, ia ser o recreio lá pelas umas 9 horas da manhã, a criança já passava de 8 horas de jejum. Então, quando essas crianças chegavam na escola, eles já ofertavam um copinho de iogurte ou um suco de laranja natural, alguma coisa, com um pouquinho da farinha, e as crianças entravam para a sala. Eles ofertavam assim, entendeu? Foi bem interessante Legal. essa parte. Eu colho a folha da mandioca, né? Tá ali nos videozinhos que eu ia até não deu tempo de enviar para você ontem e hoje. Mas a gente vai até a roça da mandioca ou do aipim, apanha com o talinho, aí eu lavo por 5 litros de água, uma colherzinha de quiboa bem lavado, depois eu lavo de novo na água corrente, eu sacudo ela bem sacudidinha, faço uma moitinha como se fosse uma vassoura e penduro no varal para secar. Ali ela fica 72 horas pegando sol e sombra. Aí eu viro ela no outro dia, na área. Depois de 72 horas eu tiro o talo, picoto ela na forma e torro no forno. Aí vou lá e moio no liquidificador e peneiro. Certo. Aí essa eu faço a folha do aipim, né? Como aqui tem bastante mandioca, tem bastante aipim, eu fiz assim, ó, eu colhi aipim e colhi mandioca e misturei, e junto eu acrescentei o Oroponobis no mesmo processo. 72 horas secando e tal, depois eu torro, moio também e misturei eles. Aí fica assim, ó. Peraí que eu tenho um pouco aqui feito. Aí eu fiz o meu kit. Já tem prontinho aqui, ó. Olha só. Mas é assim, ó. A gente fez uma soma que é 10 quilos de folha para 1 quilo de pó. Olha só. E o farelo de arroz... O farelo de arroz eu consegui só em Paulo Lopes, um cara ali bem seguro, e eles vendem só saco de 25 quilos. Aí tu pode fazer o quê? Pegar ele, torrar e também deixar dentro de cambucas. Sim. E depois, quando eu faço o processo de novo ali, como eu fiz no videozinho, eu fico torrando ele na panela de ferro, né? Que daí não deves usar o alumínio para não pegar o alumínio, né? Do ferro. Ali mais de 25 minutos. Hã? Ferro ou barro. Isso, Aí eu fico ali mais de 25 minutos. O gergelim eu faço a mesma coisa. Eu torro, moio no liquidificador e peneiro. Aí, por último, eu vou lá, misturo e peneiro de volta, para poder ficar a farinha bem fininha, para não engasgar com coisinha que fica, né? Certo. Muito bem. Aí eu fiz o videozinho de como tá colhendo, de como amarrar, pendurar, botar secar para mandar para você. Que aí, bom. Como o processo das 72 horas vai dar só amanhã, daí amanhã à noite eu filmaria como faz o picote dele para torrar no forninho. Certo, minha amiga. E aí eu bato tudo ali e faz o pozinho no liquidificador. Estou pensando aqui, Isabel, o que seria do Brasil se você não existisse, né? Eu confesso para o senhor que eu me senti no começo. Eu fui no curso, agora eu vou confessar uma coisa em rede nacional, que eu conheço o Silvio desde que eu me entendo por gente. Porém, eu sempre fui muito tímida com ele. E eu rezei para não encontrar ele nesse curso, para não encontrar. E realmente a gente não se viu. Eu entrei por um lado e ele entrou pelo outro, ele saiu antes e eu fiquei no final. E tive a oportunidade de ficar trocando umas palavras a mais, umas dúvidas com a doutora Clara, né? Aí depois a minha chefe, que deu a chance de eu ir esse curso, ela contou para o Silvio que eu dei uma de louca e fui atrás das folhas da mandioca e tinha feito a farinha. Olha só. Aí o Silvio disse, eu preciso falar com a Isabel. Eu confesso que eu me senti uma bruxa do bem mexendo aquele caldeirão ali. Tá, que bom. Foi muito gratificante, assim, e ver os benefícios dela, ver hoje as pessoas que já chegaram e disseram assim, ó, eu peguei a farinha lá no Silvio, porque de manhã eu coleto sangue no laboratório, e a gente atende muita gestante desnutrida, ou que teve sangramento, ou criança com anemia, paciente com câncer,
E aí a gente acaba entrando na questão do ora pro nobis, né? Que se tu não tiver... Tem alguns lugares que é rica a moringa olífera, daí tu pode usar. Como aqui cai as folhas da mandioca por certo tempo e a gente ficou com deficiência, o Silvio falou para mim, mas eu não achei. A ora pro nobis? Não, a moringa olífera. Daí quem não tiver a folha da mandioca ou do aipim, usa a moringa olífera. Ou a nós falamos. Folha da abóbora, né? Sim, nós falamos isso do início, né? Tem que ter essa diversidade, né? Isso. Semente de moringa olífera, quando viajo, eu normalmente levo, vou distribuindo para tudo que é canto, né? Aí o segredo é que no sul ela não tem tanta facilidade para se desenvolver, só isso. Aí para fazer 1 quilo da farinha da multimistura, precisa de 150 gramas do gergelim, 150 da folha da mandioca e 700 gramas do farelo de arroz. Predomina mais farelo de arroz, sim, né? 70%, 15 e 15, né? Isso. Legal. Olha aí, ó, vocês viram? Essa aqui tá uma participação bem boa, né? Foi bom, bem meus amigos, mesmo. Esse curso que eu tive com ela lá foi bem interessante. Um outro momento é que a doutora Clara, eu não sei até se ela está no Brasil nesse momento, mas o outro momento, quero que a gente se organizar um pouco mais, a gente traz ela aí para um bate-papo, sabe? Mas vamos primeiro se organizar, dar os primeiros passos, né, que nós já estamos em condição de fazer isso, mas na frente a gente traz ela aí, ela é uma pessoa muito querida, assim. Nossa, muito favor, né? muito fácil da gente gostar dela, né? Uma pessoa interessada no bem, né? Que bom, saiu no chat aí, ó. Ela é muito simpática, ela tira todas as suas dúvidas, assim, nossa, ela foi maravilhoso. Muito bem. Mais alguém quer falar? Quer perguntar? Eu coloquei agora no chat, mestre Rogério, só confirma se está certo. Então, é 150 para 1 quilo, né? Que é 15, 70%, então fica 150 gramas de gergelim, 150 da farinha da folha da mandioca e 700 gramas de farelo de arroz. Isso. Isso mesmo? Isso. Viva a vida, vamos se alimentar como gente grande. Então, mestre Mário Lúcio. Rapaz, ficou bem explicado, viu? Gostei da participação, da colaboração da Isabel, do Silvio, né? Que colaboraram, e sua apresentação também, esclarecimento. Então, gostando. Então, serve aí para nossas casas da União, monitoria de núcleo, que queira fazer, e já tem ali o contato de vocês também para dar um suporte técnico, né? Isso. Na produção. Então, acho que é uma boa iniciativa para a gente. Se pudermos, as casas da União puderem fazer, os núcleos que puderem fazer, para atender essas necessidades, é muito bem-vinda. Posso colocar uma outra coisa? Para quem tem excesso de ferritina, geralmente é mais do sexo masculino. Quem tem a ferritina muito alta deve consumir menos. A criança, a doutora Clara falou que é a colherzinha de chá, aquela pequenininha por dia. Se tiver muito desnutrido, o paciente idoso, principalmente, que eles perdem mais o apetite, não quero comer hoje, aí você enrola na comida dele, você pode colocar aquela maiorzinha, sem ser a de sopa, aquela mediana, né? De chá. Isso. Tem a pequenininha e tem a mediana, né? Aí pode ser essa aí. Principalmente para idoso que está muito desnutrido e não quer comer nada mais com a gente. Aí a gente dá esse aí escondido. Tá certo. Muito bom mesmo. Não amarga, e ela é bem torradinha, e a gente diz para eles que eles vão virar o incrível Hulk, porque ela parece meio verdinha, aí eles vão que não. Vão ficar o Hulk de forte, isso, né? Legal. Bem por aí. Estou vendo um gaúcho ali, o Aguinaldo, ó.
Ele tem um defeito muito sério, é torcedor do Internacional, né? Um abraço aí, mas e tudo Santos. Ó. Abraço, amigo. Mestre Mário Lúcio, eu estou com um pensamento assim, não sei se o senhor vê dessa forma também, da possibilidade é o seguinte, nós temos um prazo aí de talvez 30 dias, né, para ver quem que, em 30 dias, o que é que conseguimos, né? Acho bom. Para a gente começar a ter referências, né? Porque, às vezes, até uma pessoa de uma região pode até projetar uma visita no núcleo, onde esse núcleo já está produzindo, né? E quer aprender, assim, como fazer, ou coisa parecida, né? Por exemplo, a conselheira Ana Paula, lá no Recife. Eu não sei se está presente o mestre Ernesto Queiroz, lá de Caruaru, mas ele me falou que está querendo. Não está, não. Hoje não está. Então, mas ele é um entusiasta, quando eu falei na hora. Doutor Radjalma também, lá de Caruaru, achou muito bom. Então, eu penso assim, ó, por exemplo, lá em Recife pode ter uma referência, né? E assim, as pessoas que começarem a fazer, elas dizerem que estão fazendo para os outros, um aprender com os outros. O que o senhor acha de a gente conversar daqui disso? Acho legal. Aí daqui uns 30 dias aí a gente faz uma retomada, né? Isso. E vê em que pé que está e esclarece as dúvidas, né, que tem muitas vezes. E achei interessante aquela de ter uma ficha também de acompanhamento das pessoas das crianças desnutridas, né, para ver o andamento, como estão, né? Então, tudo isso eu achei bom. Hein, Luciana? Conselheira Luciana. Então, aí a gente, mais ou menos daqui 30 dias, a gente faz uma nova reunião, uma live, novamente, com o mestre Rogério, e aí a gente vai esclarecendo aí as dúvidas, e tem o contato ali no chat também, da da Isabel, né, do próprio mestre Rogério, e aí vocês vão esclarecendo. Senhor, eu já coloquei aqui na agenda, e também as pessoas que já estiverem fazendo, se quiser me procurar lá no grupo das Casas da União, né, da Beneficência, para a gente já ir coletando informações. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, eu quero ser muito grato aí, viu, mestre Rogério, pela assim, a sua boa vontade, né, e o auxílio aí da Isabel, do Silvio, de todos que deram a colaboração e todos que aqui tiveram um tempo da sua noite aí de terça-feira para poder acompanhar esse nosso bate-papo, né, de um trabalho, um projeto que beneficia muitas pessoas, né, principalmente essa questão nutricional, que é uma coisa muito importante. Então, muito grato aí, viu? Tudo de bom para o senhor. Mestre, será que é prudente a gente deixar pré-marcado dia 12 de julho? Dia 12 eu não posso. Eu tenho É uma terça-feira. É terça? Julho? Julho, 12, terça-feira. Terça-feira. Dia 12. Dia 12. Dia 12 pode ser. Né? Acho que pode ser. Pré-marcado, né? Se houver alguma modificação. Isso. Oi, amiga. Tranquilo. Para mim, pode ser. Tá. Então, vamos deixar pré-marcado dia 12 de julho aqui. Multimistura. Certo. Muito bem. Aí a gente, mãos à obra aí. Tem alguém numa ligação telefônica com o microfone. Ligado? Mestre. Pronto. Mestre Rogério, dá tempo de fazer mais uma pergunta, rápido? Faça, baiano. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Oi? Não. Eu uso no suco que eu faço de manhã, tá? Eu gosto muito de
de cúrcuma, né? Botar cúrcuma no Sei. suco. E inhaminho. Aquele inhame pequenininho, para ele engrossar Sei. um pouco o suco. O que o senhor me diz disso aí? É bom? Que você é um felizardo. Isso é ótimo. Ah, beleza. Não, pode. Uso muito aqui, suco com cúrcuma aqui direto. Em casa aqui, as meninas tomam. Cúrcuma é muito bom, né? Um tônico cardíaco, elimina radicais livres, né? Muito bom, muito bom. Continue que vai lhe fazer bem, mais ainda, Baiano. Grato. Agora, depois eu vou entrar em contato com a senhora Isabel, porque eu estou querendo, já me interessei. Eu anotei algumas coisas aqui sobre a mistura e eu já quero fazer aqui no núcleo, que eu sou o monitor da beneficência aqui, da 4ª região, Salvador. Serenita, né? Salvador. No núcleo Salvador, e eu quero começar a fazer esse farelo. Agora, porque aqui tem muita aipim, né? Aí eu quero aprender a secar a folha direitinho para... Isso. Legal. Felicidades. E assim que eu estiver fazendo, eu já vou comunicando aos senhores. Vamos ver que quando a gente tem, assim, uma meta, né? Até o dia 12 de julho, eu acho que alguns de nós já vão poder estar com movimento, né? Com o carro andando, né? Sim, senhor. Legal, então, senhores. Quase 2 horas, hein? Tá ótimo. Gratidão a todos pela atenção, grato a todos aí, uma boa continuação de semana. Tá ótimo. Um grande abraço a vocês, é uma alegria, né, estar nesse movimento, e até o dia 12, então. Um abraço. Então. Abraço, amigo. Grato aí, Luciano. Um abraço e gratidão pela... Gratidão. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos.